Olá, olá, você que está assistindo aqui o canal. Então, hoje mais cedo mesmo, eu terminei de ler o meu livro Raízes do Brasil. E eu estava pensando no que falar sobre esse livro, porque eu sei que ele é um livro denso, que ele é um livro importante, porque, na verdade, quando se fala sobre livros de sociologia brasileiro, para as pessoas lerem, assim, ou tipo, se você nunca leu, ou livros que foram importantes, esse está entre os três, né? Junto com Casa Grande em Senzala e a História do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior. E o terceiro é esse, Raízes do Brasil. Então, esse aqui era o mais breve, eu acho, e um que eu estava interessado, então eu decidi começar por ele. Só que antes de começar a fazer uma resenha sobre esse livro, eu gostaria de falar algumas coisas. Eu não sou sociólogo, então o meu conhecimento lendo esse livro foi tipo. Essa foi minha porta de entrada para livros sobre sociologia brasileira, basicamente. Eu li alguma coisa na faculdade de filosofia, porque a gente tem uma cadeira de sociologia, mas isso faz muito tempo e foi a primeira vez que eu li um livro desse autor e um livro assim de cabo a rabo sobre sociologia brasileira. Então, a minha intenção não é explicar o livro inteiro, porque isso seria uma aula e aqui é uma resenha, não uma aula. E eu também estou falando que eu não tenho propriedade acadêmica para falar sobre isso, então é realmente minhas impressões como um simples leitor leigo. Então, o que eu vou falar é algumas curiosidades que no próprio livro diz, né, no prefácio e no pós-fácio, e alguns pontos assim mais interessantes que eu gostei mais ou que me chamaram mais atenção e que eu consegui entender com mais profundidade, né? Porque algumas coisas eu fiquei sem entender. E talvez alguns pontos negativos e indicações de outros livros de sociologia brasileira. Então, vamos lá. Então, nesse livro aqui, o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai... Enfim, eu vou ler os capítulos para vocês, que é Fronteiras da Europa, Trabalho e Aventura, Herança Cultural, O Semeador e o Ladrilhador, O Homem Cordial, que é o mais controverso daqui, né? Novos Tempos e Nossa Revolução. Então, aqui ele vai falar desde o fundamento do Brasil até mais ou menos a época que o livro foi lançado, que foi em 1936. Porém, antes de começar a resenha em si, eu gostaria de falar uma coisa sobre esse livro. Apesar de ser um livro de sociologia, o texto que está aqui não é o texto integral que saiu em 1936. Na verdade, no pós-fácil, escrito em 1995 por outra pessoa, Evaldo Cabral de Mello, fala que, na verdade, o texto dessa edição aqui foi uma reformulação do autor para uma reimpressão em 1947, ou seja, 11 anos depois. E nessa época o Sérgio Buarque ele estava numa pegada muito mais para a história do que para a sociologia. Então, ao reformular seu texto, algumas partes reformuladas, a sociologia ficou em segundo plano e a história teve um protagonismo maior. Então, vamos lá, né? Vamos começar tirando a elefante da sala e falar desse termo, o animal cordial. Ou, animal cordial não, é o filme, Homem Cordial. Não foi um termo cunhado por eles, foi por outra pessoa, mas foi o que ficou mais lembrado aqui no livro. E que na verdade muita gente entende errado, mas ao meu ver, quando ele está falando de homem cordial, não necessariamente é sobre o brasileiro ser cordial, mas ele fingir ser cordial, porque em todo momento, nesse livro aqui, ele vai estar falando das contradições do povo brasileiro. Um exemplo muito comum é você falar para sua que empregadas domésticas são parte da família, mas na verdade quando, sei lá, alguma coisa acontecer, você tem que demitir ela, ou você é grosso com ela, então são esses tipos de contradição. Você está o tempo todo vendendo a imagem que você é uma pessoa cordial. No caso do exemplo que ele dá aqui, vamos supor, um dos exemplos é sobre religião. Então, aqui ele vai falar que muitas pessoas que vieram de fora, né, em tempos antigos, em 1700 e 1800, ficavam muito assustados da nossa relação de brasileiros com a religião, porque a gente humaniza demais os santos e humaniza demais a religião de modo geral e aproxima mais da gente. Então, as pessoas de fora ficavam os cristãos de fora ficavam muito impressionados em
como a gente informalizava a religião, levava a religião de forma informal, ou pulava a missa, ou mudava a interpretação para um jeito mais localizado, para uma interpretação mais localizada que fazia sentido naquela cidade ou naquele momento, e tratava os santos como amigos da gente, e isso era bem chocante para algumas pessoas da época que não eram daqui, né? Teve até uma citação que ele fala: no Brasil, um cara de fora, um mercador de fora, para você conquistar um cliente, você tem que virar amigo dele. Então a gente sempre tem essa coisa informal, né? Só que no caso ele vai falar que essa coisa do homem cordial é mais, não sei, é uma coisa contraditória, né? A gente usa, ele vai falar muito também do uso do inho, que a gente usa muito o inho para suavizar nosso discurso, mas na verdade a gente está impondo algumas coisas, entendeu? Tipo, sei lá, no trabalho, você tá atolado no trabalho e a pessoa fala: tem como você dar uma pausa rapidinha e fazer só aquele negócio pra mim, por favor? Tipo, a pessoa tá pedindo que você pare o que você tá fazendo pra fazer o que ela quer, mas ela usa o inho pra suavizar o discurso. Então, eu sei que muita gente fala isso hoje em dia, só que ele tava falando isso em 1936, né? E ele já tava falando aqui. Então, esse capítulo, que é um dos mais polêmicos, assim, fala sobre isso, né? Eu não vou, tipo, me aprofundar muito nos capítulos, né? Eu vou falar mais algumas coisas, assim. Outra coisa que me chamou a atenção nesse livro aqui é quando ele vai falar dos interesses do Estado e da família. Porque, vindo de uma tradição agrária, eu não lembro bem agora como ele explica a gênese disso, enfim, uma herança colonial. Aqui no Brasil, e até hoje, por isso que eu achei interessante, e ele já estava falando isso na década de 30, o que é do Estado e o que é da família se confundem muito, porque na mentalidade brasileira, os interesses do Estado é quase que uma continuação dos interesses da família. Mas ele fala que não é para ser assim, porque ele vai dividir muito a esfera pública da esfera privada. Então, o que você precisa, o que você quer, o que você deseja na esfera privada, não necessariamente reflete o que é necessário para a esfera pública. Então, muitas vezes ele fala que no Brasil as pessoas acham que é assim, que o Estado ele tem que ser uma continuação natural da família. Então ele vai trazer muitas coisas dessa esfera privada, usando os termos que ele usa, para a esfera pública. Né? Ele vai até citar outros sociólogos que falam sobre isso. Então é uma coisa que eu achei interessante nesse livro, porque até hoje isso se mantém, né? As pessoas chegam nos cargos públicos aí, ou são eleitas, justamente falando sobre isso, sobre família, papapá. Outra coisa que ele fala também, sobre já o começo, assim, da nossa civilização, que eu vou até ler aqui. Toda a estrutura da... Isso é no... é o primeiro parágrafo do capítulo 3 chamado Herança Cultural. Toda a estrutura da nossa sociedade colonial teve sua base fora dos meios urbanos. É preciso considerar esse fato para se compreender exatamente as condições que, por via direta ou indireta, nos governaram até muito depois de proclamada nossa independência política, cujos reflexos não se apagaram ainda hoje. Brasil foi, sem dúvida, uma civilização de raízes rurais. As cidades são virtualmente, não de fato, simples dependências dela. Na monarquia eram ainda os fazendeiros escravocratas e eram filhos de fazendeiros educados nas profissões liberais que monopolizavam a política. Isso aqui me deixou muito pensativo, principalmente quando ele fala as cidades são virtualmente, se não de fato, simples dependências dela, porque me lembrou Fortaleza. Porque a cidade de Fortaleza, de onde eu sou, as pessoas ou são do interior ou seus pais são do interiores, assim, é quase como se a primeira geração de pessoas nascidas em Fortaleza fossem a minha ou anterior, porque a capital do Ceará é basicamente um grande encontro de pessoas de zonas rurais, né? Zonas rurais. Não sei como é em outros lugares do Brasil, mas creio que no Nordeste basicamente deva se manter um pouco disso. E eu achei isso muito interessante, assim. Outra coisa também que eu achei interessante, que ele já fala mais lá pro final, essa coisa, por que tem essa coisa, estigmatizada da pessoa ter que fazer direito ser uma coisa, é porque desde lá de Portugal, as pessoas que conseguiam cargos públicos ou conseguiam ascender na vida eram pessoas formadas em direito.
porque era um sistema desenhado por elas, ou seja, que beneficiavam elas. Então, esse tipo de sistema também veio para o Brasil e que você conseguia cargos públicos ou até mesmo cargos políticos se você fosse formado em direito. Isso nos Estados Unidos também, né? Ele até fala que os últimos, na época, né, os últimos, sei lá, 20 presidentes dos Estados Unidos, por exemplo, eram pessoas formadas em direito. Outra coisa que ele vai falar também no capítulo, porque ele vai falar que o declínio das zonas rurais meio que vai acompanhando com o declínio da escravidão. Então, conforme a escravidão vai acabando, a, essa, esse auge da zona da vida rural, né, canas de açúcar, plantação de café e tal, vai também decaindo um pouco e as pessoas vão migrando para a cidade. E aí, quando é no capítulo O Semeador e o Ladrilhador, ele fala muito como a cidade como um instrumento de dominação. É só a gente também ver como ela foi construída, né? É quase como uma continuação daquele sistema escravocrata que existia antes, né? Enfim, é mais ou menos isso, assim, ele vai falar de tudo isso, de herança cultural que veio de fora, né? Deixa eu até ver se tem outra citação legal aqui que... Ah, tem só uma que eu achei legal, que ele fala no final aqui, que não é nada pesado, assim. É só que ele fala que... De um cara que dizia que se gostar de livro, né? Esse doutor Ramiz Galvão, e ele conectou todos os sentidos, né, olfato, visão, etc, com porque ele ama livros, né? Ele ama livro com todos os sentidos dele. Ele fala visual pela impressão exterior ou aspecto do livro, tátil ao manusear-lhe a maciez ou aspereza das páginas, auditivo pelo brando crepitar ao folheá-lo, olfativo pelo cheiro pronunciado do seu papel impresso ou fino couro de encadernação, e gustativo, isto é, o sabor intelectual do livro ou mesmo físico, ao umedecer-lhe ligeiramente as pontas da folha para virá-las. Agora, uma crítica que eu gostaria de fazer a esse livro aqui é que, se ele é o seu primeiro livro de sociologia, e se você não sabe já muito sobre sociologia brasileira ou história brasileira, você vai ficar boiando um pouco, como eu fiquei, porque apesar de ser um livro curto, ele tem 230 páginas, ele é um livro que tem muita informação, é muito denso, mas ele é curto, ou seja, ele não fica muito tempo nessas informações e nem te explica muita coisa, porque ele presume que você já saiba do que ele está falando. Então, tipo, ele vai falar de alguma coisa que, isso aconteceu, tal, 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 como aconteceu em Pernambuco em 1703. E aí ele continua, mas você não sabe o que aconteceu em Pernambuco em 1703. Então o livro tem muito disso, assim, ele vai passando muito rápido por muitos acontecimentos históricos, assim, ou muitos pontos que ele quer falar sobre, discorrer, né? Ele não se aprofunda muito. Então, se você não tem essa bagagem, talvez você fique boiando um pouco nesse livro aqui. Eu não, talvez seja melhor, se você quiser começar com um desses três clássicos, talvez seja melhor começar com o livro do Caio Prado Júnior, que é a formação do Brasil contemporâneo, ou então você pode começar com o livro, a indicação agora é a História do Negro Brasileiro, do Clóvis Moura. E o livro acaba num capítulo chamado Nossa Revolução, né, que ele vai falar sobre as agitações políticas da América Latina, do senhor do engenho ao fazendeiro, política e sociedade, as democracias e a formação nacional, as novas ditaduras e perspectiva. Só que eu não vou falar sobre esse último capítulo porque eu quero que você leia e descubra o que é que ele vai chamar de a nossa revolução. Então, assim, valeu a leitura, porque foi meu primeiro contato com esse autor. Eu gostei do livro, apesar de ter deixado passar muita coisa por ignorância minha mesmo. Mas, para mim, foi uma ótima porta de entrada à escrita do Sérgio Buarque de Holanda e a um livro sobre sociologia brasileira. Fica a minha indicação desse livro aqui. Até a próxima.